Rosácea e procedimentos estéticos. Se eu fizer, pode piorar minha rosácea? Olá, eu sou a doutora Karen, trabalho com harmonização facial. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações. Antes de iniciar esse vídeo, eu quero fazer uma observação. Eu trabalho com harmonização facial, fiz especialização na São Leopoldo Mandic para harmonização. Dentro desse conteúdo programático, a gente aprendia sobre lesões de pele, condições que acontecem ali justamente por trabalhar com injetáveis, peelings e esses tratamentos de maneira geral. Então, óbvio que antes de você trabalhar com qualquer tipo de coisa relacionada à estética, você primeiro precisa aprender sobre a pele desse paciente. Fazer uma boa anamnese, fazer uma boa avaliação para saber se esse paciente ele tem indicação ou não. Agora, a resposta é a seguinte: o paciente que tem rosácea e se submete a um procedimento estético, ele obrigatoriamente vai ter algum problema? Vai ativar essa rosácea? E depende. Por quê? Eu tenho rosácea, então eu vou trazer muito mais o meu relato pessoal. Mas antes, deixa eu falar o seguinte: eu não trabalho diretamente com esse tipo de condição, né? Por exemplo, eu não trabalho com a acne ativa, eu trabalho com a cicatriz da acne. Eu não trabalho com rosácea, eu encaminho esse paciente, mas eu consigo avaliar justamente porque é importante esses profissionais que trabalham com estética saber ali da condição geral de saúde do paciente. Não necessariamente rosácea só, outras coisas. Então a gente detém desse conhecimento para conduzir melhor esse tratamento desse paciente, entendeu? Bom, esclarecendo isso, eu vou falar aqui muito mais sobre o meu relato pessoal por eu ter rosácea do que necessariamente falar como uma profissional que trabalha com isso diretamente. Teve um relato de uma mãe de uma amiga minha, que eu cheguei a ver de perto, que ela tinha rosácea. Só que a rosácea dela era aquela bem branda, a pele ficava irritada, nada demais, aquela coisa bem mais sutil, eu posso dizer. Ela foi numa dermatologista aqui no Rio de Janeiro, até lá em Ipanema, e foi fazer o procedimento estético. Ela fez 7 ml de ácido hialurônico no rosto. O que acabou acontecendo? A rosácea dela ativou de uma maneira absurda. A própria profissional nem chegou a tratar dela. Ela teve que ir num hospital aqui, que é o Hospital da Gamboa, no Rio de Janeiro, para que toda aquela equipe de médicos pudessem tratar, porque realmente ela ficou meses tentando tratar. E ela pensou, né? Mas eu nunca tive rosácea desse jeito, assim, não, isso não é rosácea. E ficou insistindo de que não era, e que não era, enfim. Resumo da ópera. Ela realmente, a rosácea dela ativou de uma maneira muito agressiva. E tem paciente que tem essa rosácea muito agressiva. Uma paciente, eu fiz um laser labial nela, e ela disse: olha, cara, eu tenho rosácea, e quando ela pega, ela me mostrou algumas imagens, eu falei: olha, realmente, todo procedimento estético que você vai se submeter, você precisa saber que ela pode ativar e pode ficar até pior que isso, inclusive. Então saiba, se você é um paciente que você tem rosácea, ela pode ativar e pode ficar bem grave. Então, geralmente, quando a gente vai fazer a anamnese, a gente pergunta para esse paciente: você tem rosácea? Está controlada? Você faz acompanhamento? Como que isso é feito? Eu sempre pergunto para esse paciente. Mesmo que esse paciente se submeta a algum procedimento específico, lógico que nada muito agressivo, ele tem que ter essa noção, essa ciência de que ela pode ativar e piorar ali o quadro desse paciente, tá? Lógico que os pacientes que têm rosácea, o ideal é evitar fazer certas coisas. Peelings mais agressivos, lasers mais agressivos, infelizmente. Bom, eu tenho rosácea, eu tenho licença poética para falar sobre isso. Então eu venho aqui muito mais falar sobre como eu conduzo a minha rosácea, e depois vou entrar ali nessa questão dos medicamentos, dos protocolos. Eu tenho um protocolo bem robusto nessa especialização que eu fiz. É uma professora excelentíssima, inclusive maravilhosa. Ela, de todos esses problemas de pele, né, que a gente acabou se deparando, e poderia até optar trabalhar com isso. Eu é que realmente não quero trabalhar, a minha área é outra. Eu trabalho com regeneração mais profunda de pele, peelings mais profundos, lasers e tal, como o laser de CO2, por exemplo, injetáveis. Então eu não fui para essa área, apesar até inclusive de ter uma rixa ali em relação aos sim médicos e aos não médicos, né, de que os não médicos não poderiam atuar nessas áreas. E eu conheço profissionais que são os não médicos que atuam muito bem, inclusive nessa área, e conduzem ali problemas até como melasma ou até acnes ativas e tudo mais, tá? Não necessariamente são ali dermatologistas. Mas enfim,
Fato é de que eu tenho rosácea, a minha pele é extremamente sensível, irritativa, é uma coisa assim que eu controlo ela muito bem. Dentro desse protocolo que eu tenho, esse protocolo robusto, de 8 passos, 7 passos que eu tenho, ele é muito extenso e cansativo. Eu até coloquei aqui para vocês verem, e aí chegou um dado momento que eu falei, eu não vou conseguir levar isso por muito tempo, porque é muito passo, eu vou controlar isso de uma outra forma. Então eu vou ler aqui o passo a passo, eu não vou especificar ele para vocês, porque são manipulados, então eu não vou ficar dissecando isso, porque é uma coisa muito específica, tá? Olha, primeiro tem a higienização com espuma facial para pele sensível, uma espuma esfoliante enzimática, um tônico calmante, uma máscara facial cremosa e calmante. Depois tonifica de novo. Você pode fazer LED azul, né? Depois passa um sérum e tal e finaliza ali com filtro. O que acontece? Esse tipo de protocolo, ele é muito bom, principalmente quando esse paciente ele tá ali, né, naquela angústia, tentando tratar. Agora, se você é um paciente que você só quer controlar, dá para fazer muito menos do que isso. Isso aqui são ativos aqui que é possível fazer para que você consiga dar uma acalmada. Só que realmente é muito extenso. Eu indico, gente, isso aqui para pacientes muito próximos, para amigos. Eu tenho a doutora Michele que trabalha comigo na clínica, que inclusive ela está passando por esse momento de estresse e ela tá com uma rosácea que ativou num grau absurdo. Então, por ela ser próxima, eu passo. Mas não é da minha prática, tá? Eu só tô alertando aqui que se porventura você for algum profissional ou pesquisar mais sobre, é possível você conseguir acalmar com esses passos, tá? Então, beleza. Feito isso, o que eu faço no dia a dia para evitar com que a minha pele responda pessimamente mal? Evite ficar lavando o rosto o tempo inteiro. O paciente que tem rosácea, ele não pode se dar o luxo de ficar lavando o rosto o tempo todo. Alguns pacientes, eu acho, eles até têm a seguinte ideia: ah, não, como a minha pele está irritada, deve ter alguma coisa e eu vou ter que ficar lavando. Quanto mais você lava, mais você remove aquela barreira cutânea e mais a sua pele vai ficar sensível e irritativa. Então, uma coisa que eu evito, por exemplo, é ficar usando o sabão que eu lavo o corpo, lavar o rosto. Eu uso um sabonete específico para isso, que ou é da Bioderma, ou até mesmo aqueles para bebê. Então, foi tomar banho, a minha ordem, eu já até falei sobre a minha pele aqui em um vídeo, tá? Aqui no YouTube. Só que o que acontece? Como que eu faço? Acordei de manhã, vou lá tomar banho. Passo um cleansing oil, que é um óleo de limpeza, e passo esse sabonetezinho neutro, de glicerina, de bebê, ou esse da Bioderma. Lavei o rosto com esse sabonetezinho para pele sensível, né? Removi esse óleo, esse óleo de limpeza, que é o cleansing oil, que você pode usar para o seu tipo de pele, tá? E aí você tem que observar qual é o seu tipo de pele, cuidado com isso. Depois de você passar ele, esse cleansing oil, esse óleo de limpeza, na sua pele estando seca, você lava com uma água morna e depois você vem com sabonete de bebê para poder tirar esse óleo, esse resquício e ficar tudo mais limpinho. Saiu do banho? Vamos lá. Eu tenho uma opção que eu já falei aqui, que é o Epidrate Calme. O Epidrate Calme, ele é assim maravilhoso, principalmente para o paciente que está em crise. Não estou falando daquelas que são uma crise absurda, tá? Eu estou falando para aquela mais branda, que o rosto só fica mais vermelho e irritado. O que acontece? Eu fui na farmácia, sempre conversando com aqueles profissionais da farmácia, você conhece algum produto que seja assim para pele sensível, que dê uma hidratada, mas que não seja muito, né, que não irrite, que não tem ácido nem nada e tal? Aqui, ó, esse aqui da Princípio. Vou colocar para vocês aqui uma fotinho. E, para minha surpresa, estava eu lá na casa do meu namorado, passando, procurando os meus cremes, eu não tinha levado o meu. E aí eu falei, ai, minha pele tá ressecada, que a minha pele é ressecada. E ele tinha esse creme aqui, o Man, tá? Não é o da lata azul clara, é esse aqui, Man, mesmo. Eu peguei e falei, cara, eu vou passar isso aqui. Se coçar, porque tudo que eu passo coça e irrita, eu lavo e tiro, não tem problema. Mas eu queria dormir com o rosto porque tava muito ressecada a minha pele. Gente, eu passei isso aqui. Que sonho. Aí eu falei, vou comprar pra mim. Então, vamos lá. Saiu do banho, lavou o rosto, né, lá no banheiro e tal. Passou esse aqui, sempre do mais fluido, porque ele é mais fluidozinho. Ele tá até aqui, ó. Ele é um gel hidratante, ele é um gelzinho, tá vendo? Ele é bem fluidozinho.
Então você vai passar ele primeiro e depois você vai sempre do mais fluido, pensa nisso. Quando você vai fazer o seu home care, o seu skincare em casa aí, você vai passar sempre do produto mais fluido para o produto mais espesso. Então esse primeiro, depois esse. É só isso que eu faço, gente. Ou esse primeiro ou o Epidrate Calme. Aí não compra esse e coloca o Epidrate Calme, tá? Depois, maquiagem e tal, normal. Evita ficar lavando o rosto o dia inteiro, não vai fazer isso. Ai, tá irritado, mas eu quero lavar e tal. Evita ficar lavando o rosto e tirando essa proteção, essa barreira cutânea que a gente precisa ter, justamente porque a pele já é sensível. Chego à noite, vou lá e faço o mesmo processo, tá? Vou lá, tiro a maquiagem com cleansing oil, né? Tiro com água morna, né? Passo, venho aqui com o meu creminho antes de dormir e depois vou e passo esse aqui, que é o Epidrate Calm, tá? Eu controlo dessa forma. Então, isso é uma forma de fazer mais tranquila. Esses 8 passos que eu falei, eu acho que é quando a sua pele ela está mais irritada. E aí, os profissionais eles entram com protocolos mais extensos para que você consiga manter a sua pele livre, né, da rosácea. O que acontece? Esse protocolo aqui, eles têm muitos ativos nas composições, tá? Tem ativos para acalmar, então eu não vou ficar muito me prolongando nisso, porque é um protocolo muito que é passado em clínica, assim, consultório. Não é uma coisa que eu vou, faz aí, porque isso daqui exige receita para manipulação. Agora, eu vou falar sobre os casos de pacientes que precisam de um tratamento medicamentoso, com prescrição mesmo medicamentosa, porque já está num grau, principalmente da rosácea, que é papulopustulosa, ou seja, que tem aquelas bolinhas, e aí o paciente que não tem conhecimento, que nem imagina que é rosácea, às vezes acha que é tudo, que é espinha, e não, às vezes é rosácea, tá? Lógico que você vai num profissional especializado para avaliar de fato o que é. Mas, nesses casos, o paciente ele precisa realmente fazer um acompanhamento de perto com o profissional e fazer o pedido dessas medicações. E aí você tem o ácido azelaico e o Solantra. Eu já usei o ácido azelaico. Na época, eu não aguentei fazer o tratamento. A minha pele estava muito irritada. Eu definitivamente não aguentei. E também tem o Solantra, que eu nunca cheguei a ter esse tipo de papulopustulosa. Esse ácido azelaico, na época que eu usei, a minha dor, a minha ardência, quer dizer, foi assustadora e ardia muito e eu lavava para tirar, porque eu não aguentei. Tem paciente que aguenta justamente para que você, meio que no início aguente ali para depois você ter a resolução do caso e a melhora. Eu realmente fui fraca e não aguentei, tá? Bom, tem aí o Ivermectina creme, que é esse Solantra, que aí já é que você tem que fazer realmente uma prescrição para você conseguir fazer o pedido. Eu tô falando aqui de uma maneira, gente, muito superficial, porque essas coisas, quando a gente tem que ter uma certa responsabilidade de falar esse tipo de coisa aqui na internet, porque eu tô falando para um número de pessoas que às vezes vão assistir e vão pensar assim: "Ah, não, ela tá falando, eu vou lá comprar". E você precisa de receita. Então, às vezes, se eu começar a especificar demais, o paciente às vezes nem tem essa condição, essa pessoa, né, que tá assistindo, o seguidor nem tem essa condição, vai lá e compra. Então a gente tem que ter muito cuidado. Mas esses tratamentos, geralmente, eles acontecem quando o paciente ele já está ali num grau, num tipo de rosácea que exige um pouco mais de cuidado, tá? Então, eu, como paciente de rosácea, evito fazer certos tratamentos, mas que mesmo que eu faça, por eu trabalhar com isso, eu consigo controlar. Eu mesma me controlar. Mas assim, paciente que tem rosácea, ficar fazendo qualquer tipo de procedimento, ficar usando, por exemplo, já vi paciente que tem rosácea, coloca lá na anamnese que tem rosácea e depois coloca, eu pergunto, né, na minha anamnese, que é o questionário de saúde, se esse paciente está fazendo uso de algum ácido, se esse paciente está fazendo uso de algum creme, alguma coisa parecida, esse paciente vai lá e coloca que está usando Vitacid, por exemplo. E aí eu falo, mas você está usando isso da sua cabeça ou você está em acompanhamento com algum profissional? Ah, não, doutora, é da minha cabeça porque eu vi na internet. Gente, cuidado com isso. Pelo amor de Deus. Eu falei, não, mas peraí, mas você tem rosácea. Ah, não, mas eu uso mesmo assim, aí irrita. E aí fica, nossa, gente, olha, é cada coisa. Então, realmente, a gente tem que ter muito cuidado. Perceba, se você tem aquela mais branda, você consegue controlar em casa. E se você tem essas que já estão, que são outros tipo, que é outro tipo de rosácea, que vai te trazer uma dor de cabeça maior, uma irritabilidade maior,
um incômodo maior, você precisa fazer um acompanhamento para que você saiba o passo a passo do que fazer, como fazer, quais produtos corretos usar, entende? Tem que ter muito cuidado. Vou falar para vocês sobre o zinco, vitamina D e ferro. Eu faço reposição, eu fui numa médica, fui até numa médica ginecologista, e eu reponho, tá? Principalmente ferro, vitamina D, então nem se fala. Eu tive essa alteração nos meus exames e agora eu estou fazendo essa suplementação. E aí existem alguns estudos, nada robusto, nada muito comprovado, com aquela robustez, né, daquele artigo científico do mais alto grau de evidência científica. Mas existem estudos que dizem que quando você regula e quando você suplementa esses que eu falei, você provavelmente consegue controlar melhor a rosácea. Então eu penso o seguinte, como você já tem que manter esses níveis, né, faz o exame de sangue ali e vê se eles estão já dentro, né, do que deveriam estar, toma, faz a suplementação, porque mal não vai fazer, até porque você já precisa mesmo. E aí talvez você já tenha esse benefício aí de conseguir controlar melhor essa rosácea. Então nunca se sabe. Os estudos, obviamente, ao passar dos anos, ao passar do tempo, vão sendo cada vez mais, ou não, né? Vão sendo cada vez mais estudados, mas independente disso, não é ruim. Então já faça a suplementação. Então, gente, olha, é basicamente isso. O que eu faço é controle, são esses produtos que eu mostrei que eu uso, basicamente isso, nada muito mirabolante, eu consigo controlar sem grandes problemas. Agora, se você é um paciente que você tem uma rosácea que está ativa, te incomodando, que é essa pápulo-pustulosa, pelo amor de Deus, vá ao profissional. Lembrando que tem essa Azelã que eu citei e que eu já usei, e a própria Solantra, o Solantra, o paciente ele pensa o seguinte, ele vai passar, e aí no dia seguinte ele acha que vai estar maravilhoso. Ah, mas não melhorou. Gente, você tem que usar pelo menos ali por 4 semanas. Por pelo menos 4 semanas. Para que você tenha ali uma melhora significativa. E lógico, com acompanhamento, tá? Não é passou, né? Às vezes nem uma semana a pessoa não vê melhor e, não, esse negócio não dá certo. Né? Não é assim. Lógico que cada paciente vai responder de uma maneira. Mas eu mesma, por exemplo, desisti desse Azelã, que provavelmente se eu tivesse forçado a barra e continuado, teria melhorado na época, tá? Mas assim, consigo controlar sem grandes problemas com um home care simplesinho, evito ficar passando muita coisa, porque realmente a minha pele não é uma pele simples. Qualquer coisa que eu faça irrita num grau absurdo, então é uma tristeza sem fim. Uma outra observação: usem, gente, o filtro solar físico. Eu passo sempre o filtro solar físico. Eu vou na farmácia e pergunto: eu quero o filtro solar físico para o meu tipo de pele. Faça a mesma coisa, tá? Porque você vai ter uma proteção maior e faz ali o seu home care e depois de finalizar vai lá e passa esse filtro, tá? Bom, é basicamente isso. Falei aqui do meu relato. Infelizmente, alguns pacientes que de fato têm a rosácea se submetem a procedimentos estéticos, seja bioestimulador de colágeno, seja ácido hialurônico, seja peeling, pode sim ativar, então você precisa estar ciente disso, até mesmo porque a pele já é muito sensível, já é muito reativa, então qualquer coisa que você faça pode sim ativar, beleza? Vá em algum profissional. Pensem assim, gente, qualquer lugar que eu vou me submeter a fazer procedimentos estéticos, tem um questionário que você tem que responder, né? Aí você vai olhar lá, nome, você aqui vai perguntar se você tem problema de saúde, o que você tem, o que você tem usado, o que você não tem usado, se você tem alergia a tudo, né? O ideal, camarão, comida, alergia à picada de abelha, depois eu conto dessa história da picada de abelha, mas isso é tema para outro vídeo. E aí você vai lá e tal, responde. E aí, vamos lá, condições de pele, você vai colocar, tenho rosácea e tal. Se o profissional bateu o olho, virou e falou, beleza, tem rosácea, vamos fazer bioestimulador, vamos fazer laser, vamos fazer peeling, vamos fazer... Pensa o seguinte, você tem essa condição, você precisa ser alertada. Olha, você tem rosácea, você precisa saber que qualquer procedimento que a gente vai fazer aqui, ela pode ativar. Você está ciente disso? Aí o paciente, não, eu sei, já estou acostumado, tem paciente que está acostumado. Não, eu sei, faço procedimento mesmo assim, às vezes não ativa, às vezes ativa, e bola para frente porque eu sei que eu tenho, assinei aqui o termo e tal, entendeu? Agora, se o profissional nem pergunta, sequer pergunta isso, eu particularmente não acho que é um local sério para ser feito o procedimento. Seja ele o mais básico, entendeu? Bom, é isso.
seja esse procedimento mais básico, né, que eu quis dizer. Bom, é isso. Espero que tenham gostado do tema. Se tiver alguma dúvida, se quiserem que eu disseque mais, comenta aqui embaixo, que eu falo mais sobre esse tema e dê ideias também para que eu fale aí no meu próximo vídeo. É isso. Um beijo e tchau!